Salmo 46, vamos abrir as Escrituras. Tivemos já 3 cultos, esse é o 4º culto. Eu falei hoje pela manhã, às 10, sobre o Salmo 27. E estou nessa série sobre os Salmos. Eu não sei até quando vou, até quando o vento soprar, o Espírito soprar. E estou ministrando uma série sobre o livro de Salmos. E é incrível a riqueza, a profundidade. Não existe literatura na história humana como o livro de Salmos, de um homem que expressa sua fé, sua confiança em Deus, suas emoções, suas lutas, suas batalhas. Davi é de fato muito profundo, muito intenso, muito verdadeiro. E também os outros salmistas, é incrível. Ao mestre de canto, esse salmo é dos filhos de Corá, em voz de soprano, é uma canção, é um cântico de Sião. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, diga, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, hoje estamos aqui nos refugiando, nos escondendo, nos colocando sob a Tua proteção, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pedindo os Teus livramentos, o Teu socorro, a porta de escape. Nessa semana, vem agir e lutar por nós. Vem, Senhor, guerrear as nossas guerras, porque do Senhor é a guerra, o Senhor é varão de guerra. Enfrenta os nossos inimigos, toda estratégia, toda articulação contra nós seja desfeita agora. Os inimigos que vieram por um caminho sejam espalhados por 7 caminhos, que aqueles que se levantam contra nós caiam diante de nós. Envia, Senhor, os Teus anjos, o Teu socorro, a Tua palavra. O Senhor enviou o seu cetro de Sião, dizendo, governa no meio dos teus inimigos. Então que eles tropecem e caiam, e que o Senhor nos faça maiores, mais fortes, e nos dê a vitória. Porque como diz o texto, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Hoje celebramos a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero ler com você a versão da Passion do Salmo 46, que começa intitulado Deus do nosso lado. Para o puro e brilhante pelos cantores proféticos do clã de Corá, uma canção poética com a melodia de coisas ocultas. Então vamos lá. Deus, você é um lugar tão seguro e poderoso para encontrar refúgio. Você é uma ajuda comprovada em tempos difíceis, mais que suficiente e sempre disponível quando preciso de você. Então nunca temeremos mesmo que toda a estrutura de suporte desmoronasse. Não temeremos mesmo quando a terra tremer e se abalar, movendo montanhas e lançando-as no mar. Pelo rugido furioso dos ventos tempestuosos e das ondas quebrando, não pode minar nossa fé em você. Deus tem um rio que flui constantemente, cujos riachos brilhantes trazem alegria e deleite ao seu povo. Seu rio corre através da cidade do Altíssimo em suas santas moradas. Deus está no meio da sua cidade, seguro e nunca abalado. Ao amanhecer, seu socorro será visto com o surgimento da aurora.
Quando as nações estiverem em alvoroço com seus reinos vacilantes, Deus simplesmente levanta a sua voz e a terra começa a se desintegrar diante dele. Aí vem ele, o comandante, o poderoso Senhor dos exércitos angelicais, está ao nosso lado. O Deus de Jacó luta por nós. Todos olhem e vejam as maravilhas de tirar o fôlego do nosso Deus, pois ele traz tanto ruína quanto renascimento. Ele é quem faz os conflitos acabarem por toda a terra, quebrando e queimando todas as armas de guerra. Entregue sua ansiedade. Fique quieto e perceba que eu sou Deus. Eu sou Deus acima de todas as nações, eu sou exaltado em toda a terra. Aqui está ele, o comandante, o poderoso Senhor dos exércitos angelicais, está ao nosso lado. O Deus de Jacó luta por nós. O Salmo 46 é conhecido como um cântico de Sião. Os outros cânticos de Sião são o Salmo 48, 76, 84, 87 e 122. E esse salmo é dividido em 3 estrofes, bem definidas, cada uma terminando com sela, que significa faça uma pausa na presença deles. É um intervalo, é uma pausa. Então essas 3 estrofes compõem um cântico de vitória. Diga comigo, um cântico de vitória. Eu estive estudando vários comentários sobre esse salmo no dia de hoje. Eu estudei o que Calvino falava sobre ele no seu comentário sobre os salmos, e também os comentários de Bacon, e alguns comentários também do R.N. Champlin. E é incrível a fonte que você pode ter a partir dessas referências, e quantas mensagens você pode pregar em cima de um salmo como esse. Eu, na verdade, já deve ser a 5ª versão do Salmo 46 que eu estou pregando. 5 vezes, de maneira diferente, eu já preguei esse salmo. A palavra de Deus é muito rica, é muito profunda, e ela se renova. Um dia você lê o texto, e depois você lê no outro dia, e você fala, não tinha visto isso antes. É assim com você também? Quantos comeram pão hoje? Quantos vão comer pão amanhã? A palavra de Deus é pão para todos os dias. Então se alimente bem e fique forte, ok? Se for para mim, diga que eu não posso atender agora. A primeira estrofe desse Salmo 46 fala sobre a proteção de Deus. O poder protetor de Deus é a fonte da coragem do seu povo. A presença de Deus nos faz ousados. Ainda que a terra se mude ou se transtorne, e os montes se transportem para o meio dos mares. Essa é uma declaração hipotética de desastres mais terríveis que se pudesse imaginar, com um ainda que precedido de Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Diga, não temeremos. Não temeremos. A máxima aqui é que não importa o que aconteça, nós não temeremos. Não importa o que ocorra, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, as pessoas que encontram em Deus seu refúgio e fortaleza não temerão. O Salmo 46 era o salmo preferido de Martinho Lutero. Conta-se que quando ele estava indo para a dieta de Worms, que foi quando os seus livros foram condenados, quando ele foi acusado de heresia, quando foi intimado a se retratar, perguntaram para ele primeiro, você vai nessa reunião? Ele disse, eu iria até que se fosse arrastando até lá. E eu iria de todo jeito para lá. É ali que eu tenho que estar. Entenda que ele estava indo sozinho para lutar contra todos os cardeais, para lutar contra o imperador Carlos V. Ele estava ali com a pilha de livros dele, que ele tinha escrito, sendo acusado de heresia, e saiu dali excomungado. E para você entender, excomunhão é tirar a pessoa do céu, é mandá-la para o inferno.
E na sociedade alemã daqueles dias, qualquer pessoa que matasse Lutero estava fazendo um favor ao imperador. Você conhece a história, ele é sequestrado pelo príncipe Filipe o Sábio e é levado para o castelo de Watzburgo, onde ele traduz o Novo Testamento para o alemão popular. Mas conta-se que enquanto ia à dieta de Worms, ele estava cantando o Salmo 46. Ele costumava dizer que quando ameaçado com alguma dificuldade, vamos cantar o Salmo 46. Eu não sei porque até hoje ninguém colocou uma música aqui para a gente cantar o Salmo 46. Não existe uma canção que eu conheça que a gente consiga celebrar o Salmo 46 de forma apropriada. Eu espero que você faça o dever de casa, vá para casa e traga essa canção para nós. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda. Músicos, o que vocês estão fazendo, afinal de contas? A segunda estrofe fala sobre a presença de Deus. Em um mundo de convulsões, em um estado total de desintegração, dissolvendo-se, pulverizando, derretendo e esmiuçando-se como poeira, existe alguma coisa sólida que não se abala. Temos um outro cenário que aparece invisível, que governa o visível. No meio de toda essa confusão, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe uma cidade que está em movimento, uma cidade vinda ao nosso encontro, como João viu lá em Apocalipse. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou como Abraão, diz em Hebreus, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Ele sabia onde não podia ficar, mas não sabia para onde estava indo. Viver pela fé não é ter um mapa onde você tem que chegar. Por vezes Deus te orienta passo a passo. Ele te mostra o que fazer agora e quando você obedece, Ele te diz o que fazer depois. Então, não fique pedindo novas instruções enquanto você não obedecer à instrução primária. No verso 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Seus filhos são herdeiros com você da mesma promessa. Você está aqui para preparar o caminho para que seus filhos vivam a promessa que Deus entregou para você. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E depois de Jacó está lá José, trabalhando aquilo que os seus antecessores, seus antepassados fizeram ele chegar. Imagine que 3 ou 4 gerações tivessem trabalhado por nós da forma como deveriam ter trabalhado. Onde é que nós estaríamos? E o verso 10 diz: porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Ele perseguia uma cidade. Ele tinha tido uma visão, uma epifania. Ele tinha visto algo pelo qual ele deu a sua vida para ir atrás. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, para perseguir uma visão. No verso 4, a tradução da Passion diz: Deus tem um rio que flui constantemente, cujos riachos brilhantes trazem alegria e deleite ao seu povo. Seu rio corre através da cidade do Deus Altíssimo, em suas santas moradas. Num salmo como esse, você vai encontrar o nome de Deus algumas vezes. Vai falar do Senhor dos Exércitos, vai falar de Deus, Deus mesmo, e vai falar do Altíssimo. O texto aqui está falando do Altíssimo, que é sobre todos, que é sobre tudo, que vai fazer vingar todo o seu conselho, que vai fazer vingar toda a sua vontade. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. A Bíblia aparece lá em Gênesis, é o Olam, que é o Deus eterno.
El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, ou o Deus mais que o bastante, mais que o suficiente. E El Elyon, o Senhor dos céus e da terra. A propósito, Deus tem um só nome e muitos sobrenomes. E cada sobrenome de Deus revela uma característica, um atributo, um tipo de manifestação que pertence ao caráter de Deus. Ele é o Senhor quem nos sara, Yahvé Rafá, porque a natureza dele é curar. Deus não tem enfermidade para dar, Ele é aquele que tira a enfermidade de nós. Quem veio roubar, matar e destruir foi Satanás. Eu vim vos dar vida e vida abundante. Me ajuda aí. Agora veja o texto. O santuário das moradas do Altíssimo. Está no plural, moradas, porque se refere a nós hoje. Cada crente é agora a santa morada de Deus. Disse Paulo que quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Disse ele que Cristo em nós é a esperança da glória. Disse o apóstolo João que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Disse Jesus que o Espírito Santo estava sobre nós e estará dentro de nós, quando ele soprou o Espírito sobre os discípulos. O rio de Deus então flui para dentro de nós e através de nós. Jesus disse no último dia da festa: quem crê, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus chama a sua igreja de cidade, cidade sobre o monte, cidade sobre a colina, e ela jamais será abalada. De Sião procederá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e as multidões afluirão para o monte da casa do nosso Deus, diz a Bíblia. E tudo isso se refere à promessa da noiva, a promessa do corpo de Cristo, a promessa da igreja. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O que contrasta com os terremotos e mares revoltos é um rio calmo, tranquilo. E o nome dessa cidade é Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Você sabe qual é o maior sonho nosso aqui na Comunidade das Nações? É chamar-se de a igreja onde Deus aparece, a igreja onde o Senhor está, a igreja onde Deus se manifesta, a igreja onde os demônios fogem, a igreja onde a cura acontece, a igreja onde milagres são uma coisa absolutamente natural. Não, nós não somos um clube para preservação de status quo, não estamos aqui fazendo pose. Nós estamos aqui com fome e sede do Deus vivo e queremos ver Deus se manifestar no nosso meio esses dias. Me ajuda aí, você que tem fome e sede. Então, quando alguma coisa vem ameaçar essa cidade, Ele a ajudará desde antemanhã, ou seja, sem nenhuma demora, sem nenhum atraso, antes que o dia amanheça. Antes do dia amanhecer, as suas misericórdias já se renovaram sobre sua vida, e por causa delas, você não será consumido. Os homens não vão consumir você, os demônios não vão consumir você, as dívidas não vão consumir você, as enfermidades não vão consumir você, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Me ajuda aí. Então o texto diz sobre a antemanhã, na alvorada, no alvorecer do dia, porque o antídoto contra todos os temores dos homens, o temor do homem arma laços, Provérbios, contra todos os demônios, é Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Quando o inimigo percebe a presença de Deus, ele arruma uma esquina para se esconder. Ele faz uma curva para não se encontrar com ele. A Bíblia diz: você crê em Deus, os demônios creem e tremem. E Deus habita no meio dos louvores. Pergunta para o seu irmão, a propósito, quem habita no meio da reclamação? Alô? Dá um sorriso para o seu irmão, fala:
Essa semana eu vou pagar seu almoço, fala para ele. Eu gosto dessa expressão antemanhã, porque ela revela a ideia de que Deus vai agir rápido, sem demora, mas também fala sobre a madrugada que precede o dia eterno, onde não haverá mais noite. Você sabe que um dia vai amanhecer e nunca mais vai findar? O dia do Senhor é o dia que Deus julga todos os inimigos e não haverá noite, diz lá. Porque o Senhor será a nossa luz. E a mensagem do Evangelho é sobre um novo amanhecer. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. O texto está trazendo a mensagem de uma madrugada, de um dia mais brilhante, onde as sombras da noite serão dissipadas. Como disse Romanos 13, verso 12, eu gosto desse texto, vai alta a noite. Acredite, há 2000 anos atrás estava escuro, devia ser umas 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Agora já são umas 4, 5 horas da manhã. Tem gente que tem delay, chega em casa e entende. Nos dias de Paulo ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Senhoras e senhores, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria, vai amanhecer na sua vida. Mas antes do dia chegar, as nações vão tremer outra vez. O que está ruim às vezes vai piorar para depois melhorar. Reinos contra reinos, economias em estado de choque, guerras tarifárias, conflitos, segregação, ódio. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações se embravecem, os tronos se abalam. Algumas coisas vão piorar para depois melhorar, porque o poder divino impõe a paz mediante a destruição dos maus. É o julgamento de Deus, que é o remédio e o benefício para todos no final. Quando você lê o livro de Apocalipse, está falando sobre Deus lidando com uma injustiça na história. Deus está vencendo na história. Deus nunca perdeu um campeonato. Você vai jogar, vai nesse time de futebol, grita gol, mais do que grita aleluia mais alto. Você torce mais pelo time de futebol, é mais entusiasmado por isso do que dizer um glória a Deus, aleluia, e ter fome e sede de Deus. Isso mostra o nível da sua desonra. Aleluia. Nós deveríamos estar aqui melhor do que no final de uma Copa do Mundo, dizendo, Jesus venceu, vai vencer sempre, nunca perdeu, Ele é vencedor e invicto, nós vamos ganhar o maior campeonato da história, que é o campeonato da história. Tem gente que é fleumático, nem fala gol, fala assim, gol. Aleluia, irmã. R.N. Champlin traz a seguinte tradução: pagãos enraivecidos, reinos cabaleantes, ele deu o sinal com a sua voz e eis, a terra se dissolveu. Nada disso é por acaso. A voz de Deus está fazendo o mundo tremer há muito tempo. E a gente pensa que é o diabo que está fazendo tremer as coisas. Não! O que o texto diz em Ageu, diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro, em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é repetido com alguns acréscimos no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus. Vamos ler? Eu estou lendo a Bíblia normalmente com você, porque você não está lendo em casa. Então você vem na igreja, a gente aproveita para respaldar, fundamentar bem a nossa mensagem e fazer com que o atraso da sua leitura das Escrituras seja pelo menos equilibrado, equalizado. Quantos estão se sentindo à vontade com isso aqui? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção de todas as coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então aqui aparece uma espécie de refrão nos versos 7 e 11, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos é uma expressão militar, como aquele que comanda os exércitos angelicais do céu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é uma invocação. Deixa para lá. Terceiro, a terceira estrofe fala sobre o poder de Deus, vai do verso 8 ao verso 11. Os homens são então desafiados a contemplar as obras do Senhor. Verso 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Depois do conflito, o príncipe da paz acabará com a ufania dos homens. Toda altivez será derrubada, e o orgulho precederá a queda. Espere mais um pouco, o mundo vai girar. Espere mais um pouco e o julgamento vai chegar. Os ciclos da história são assim. Aqueles que pensam que viverão eternamente se encontrarão com a morte e depois com juízo, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, e após a morte o juízo. Hebreus 9, 27. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, as lanças deixarão de existir quando a lança de Deus tiver atravessado todos os seus adversários. É o que diz a Bíblia. E ele julgará entre as nações, Isaías, e corrigirá os povos. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Em Ezequiel tem outro texto que respalda isso. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. O que a Bíblia está descrevendo é a destruição das armas. O que a Bíblia está dizendo é a maior campanha de desarmamento da história. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Mas não haverá paz, não se engane, sem o príncipe da paz. Verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A Bíblia anotada, no seu comentário, diz: cessai as atividades beligerantes e reconheça a supremacia de Deus. O que ele está dizendo é: fique quieta, pare de tentar se defender e se justificar, deixe que Deus responda para você. Meu professor Marcos Borges, o Cote, escreveu ontem ou foi hoje: Neemias não gastou sua energia se defendendo ou indo lutar contra seus inimigos. Ele se concentrou em fechar as brechas do muro. Porque muitos inimigos são apenas distrações para tirar você do que você está fazendo. A tradução de aquietai-vos na Septuaginta, a versão dos 70, é simplesmente relaxe. Ou na Passion Translator, entregue sua ansiedade. Fique quieto e perceba que eu sou Deus.
eu sou Deus acima de todas as nações, eu sou exaltado em toda a terra. Entregue a sua ansiedade, que está de acordo com o que Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu quero lhe dar hoje a primeira lição sobre ansiedade. Quantos querem receber a primeira lição sobre ansiedade? Eu te conto amanhã. Aprendeu? Tem gente que tem delay. Ele fala, vai me mandar mensagem. Qual é a primeira lição? A Bíblia está dizendo, faça o que é certo e depois descanse. Deixe Deus trabalhar, porque doce é o sono do trabalhador. Depois que você fez tudo o que podia fazer, agora é a hora de Deus fazer o que você não pode fazer. Aquietai-vos é entrar no automático da confiança, é agir não agindo. Deus diz, aquietai-vos. Ei, você não pode ouvir de boca aberta. Deus fala no silêncio. É quando os turbilhões da mente se acalmam, as tempestades e angústias da alma se calam, o coração se aconchega na fé. O profeta diz, em silêncio, devo aguardar a salvação que vem de Deus, e ela virá, acredite. É a quietude confiante, o silêncio da fé, a certeza de que não estamos por conta própria. Quando o povo cercou Jericó por 7 vezes, 6 vezes depois da sétima, 7 vezes, a mensagem de Deus para o povo é, façam isso em silêncio, porque se eles não fossem comandados a ficar em silêncio, na primeira volta, iria alguém começar a cochichar com o outro. Para que isso? O que nós estamos fazendo? Daqui a pouco ia juntar um motim, falar, não, esse negócio de cercar a cidade não dá mais. Deus falou, faça a prova em silêncio. Você está na prova, faça a prova em silêncio. Diz a Bíblia, o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje eu li o Salmo 112, que é um salmo incrível para apresentar os bebês. E hoje nós apresentamos tantos bebês, e eu espero que nós tenhamos muitos bebês aqui também à noite, porque só tem bebê de manhã, eu não sei porque não tem bebê à noite. Aleluia, diz o salmo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. É você? Diga, eu. A sua descendência será poderosa na terra. Quantos têm filhos aqui? Então declare, meus filhos serão poderosos na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 4. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Olha o verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Diga para o seu irmão, haja o que houver, nós não temeremos. Então, elimine o lixo emocional, sabe aqueles resíduos de emoções mal administradas? Porque a ansiedade é como um sapato apertado que te machuca. Então, senhoras e senhores, tire os sapatos e relaxe. Não faça isso literalmente aqui hoje à noite. Cuidado com a contaminação. Mau humor, irritação, rancor, ressentimento são contagiosos.
Elimine os relacionamentos tóxicos de alta manutenção. Como você sabe que tem um relacionamento de alta manutenção? Você fica esgotado quando você encontra aquela pessoa. Ela te suga a energia. Mas é o meu marido, pastor. Agora é jejum e oração, senhora. Não tem mais jeito. Cuidado com os vampiros que somente te sugam, te chupam. Relacionamentos sadios têm troca, tem duas mãos. Não faça aos outros aquilo que eles podem fazer por eles mesmos. Não responda à pressão das pessoas, dê uma resposta na hora certa. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O fato é que é preciso se aquietar antes, a fim de que possa se saber quem é Deus depois. Então entenda que tudo serve para alguma coisa. O excremento é usado para adubo. Não desperdice a sua dor, ela vai funcionar para algo. A lição da ostra precisa ser aprendida. Irritada com um grão de areia, o transforma em uma pérola. O livro de Provérbios 14 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo. Então o humor, que vem da raiz humilde, que vem da raiz úmido, humor úmido, humilde, tem tudo a ver, porque pessoas sem senso do humor, tampouco são humildes. Você tem que aprender a rir de si mesmo. E você, homem, precisa aprender a rir das mulheres. Porque se você não aprender, você vai enlouquecer. Elas são muito engraçadas. Muito. O humor é um solvente da tensão, é um antídoto para a ansiedade, é um tranquilizante sem efeitos colaterais, é um amortecedor nos choques da vida. O Salmo 2 diz que Deus ri, aquele que habita nos céus ri-se. O livro de Provérbios diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Paulo disse: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é uma decisão, é uma escolha. O salmista diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então quadros depressivos quase sempre vêm de acreditar em mentiras. Mas existem pessoas cujos seus problemas têm um grande valor emocional para elas. Elas valorizam mais a empatia das pessoas pelos seus problemas do que se livrar dos mesmos. Elas se alimentam da pena e não querem largar sua posição de vítima. Aquietai-vos é uma chamada para a consciência do reino de Deus antes de qualquer outra coisa. Jesus disse: anunciai que o reino de Deus está perto. Ele disse isso para quando qualquer um deles encontrasse os demônios. Se você vê o mal, anuncie que o bem está chegando. Se você vê as trevas, anuncie que a luz vai brilhar. Se você vê o diabo, o repreenda em nome de Jesus. Nós devemos ser o povo que, embora não ignore quantas trevas há no mundo, vive como um antídoto a elas. Portanto, não seja um locutor ou porta-voz do mal, mas viva para ser uma resposta para a oração das outras pessoas. Eu conheço muito pregador que é publicitário de Satanás. Eu termino o culto, ele termina o culto e prega, a gente fala: está acabado, o mundo não tem jeito, a gente tem que arrumar um jeito de ir para o céu logo. Diga comigo: eu me recuso a ficar impressionado com o mal. Ver através da perspectiva de Deus muda tudo à nossa volta. Se o medo silencia a coragem, a consciência da presença de Deus silencia o medo. Salmo 23, o que diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Yahvé chamar, o Senhor está ali. Essa noite, quando você for dormir, diga: o Senhor está aqui.
E você vai dormir com a consciência de que Deus está lá. Agora, cuidado com aqueles profetas que dizem para você: eu vi um demônio no seu ombro. Eles têm uma visão no terceiro olho, tem que fechar o terceiro olho deles, porque eles veem demônio em tudo. Tudo é vulto, é demônio. Eu sugiro a você que eu convide para a salinha de libertação, porque deve ter muita gente ali nele. Qual é o teu nome? Legião. Jesus vivia em relação ao Pai. E é preciso ter uma vida com a consciência do Espírito Santo em mim e sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Deus diz: aquietai-vos. Fala para o seu irmão: relaxa, irmão. Eu começo a aterrissar. Eu acho que eu paguei melhor para vocês fazer um ar. Eu começo a terminar. Em 1938 aconteceu um fato interessante. Com um pequeno grupo de atores em um texto de ficção científica nas rádios CBS, Orson Welles descreveu a invasão alienígena e levou milhões de americanos ao desespero. Ele dizia na rádio: os marcianos chegaram, e o pavor se institucionalizou. No seu livro Cultura do Medo, Barry Gassner fala sobre o fenômeno da medocultura. Para ele, existem pessoas que desejam que as pessoas fiquem com medo. Os políticos vendiam esperança e progresso, hoje se apoiam no medo. Segmentos da mídia o tempo todo criam um ambiente de bombardeamento ininterrupto de notícias estimulantes do medo exagerado. Quem são as pessoas que se beneficiam desse comércio do medo? As indústrias de segurança ganham bastante com isso. Quanto você pagou pelos extintores de veículos anos passados e não precisa mais deles? Os cultores do medo fazem com que os problemas sejam ignorados, aqueles que de fato são reais. É o que nós chamamos de cortina de fumaça. A violência está tomando as ruas da cidade. As taxas de criminalidade caem 20% e as notícias sobre violência crescem 200%. Nós vemos as reportagens histéricas sobre crianças desaparecidas. Agora é o tráfico humano nos aeroportos. Ninguém mais vai viajar. Temos perigos tecnológicos, não estou dizendo para você vacilar, ok? Como computadores que vão ficar mais inteligentes que os homens. Então o mundo do Mad Max, ou do Exterminador, o Terminator do futuro está chegando. Os alimentos provocam câncer. Nós sofremos cada vez mais por motivos menos reais, e não é à toa que existe tanta gente se matando. E na maioria das vezes elas se matam por problemas imaginários. Elas adoecem na alma porque não conseguem enxergar saídas. Eu vi o testemunho do Martin Niemöller, que em 1941 encontrou Hitler. E ele disse que ao ver Hitler falando, suas palavras foram: eu pude ver um menino muito assustado. Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung eram pessoas muito assustadas. Cuidado com pessoas muito assustadas. Existe uma criança ferida por detrás de um adulto difícil. Se pudéssemos separar o que é real e o que é imaginário, nós seríamos muito mais felizes. É a moça que não quer se casar porque acha que vai repetir a infelicidade da mãe. É o rapaz que contou uma história para si de impotência, de que não vai dar conta, então não vale a pena tentar. Philip Dick escreveu um conto que se tornou o filme chamado Minority Reporter, onde Tom Cruise é o agente da divisão pré-crime, uma agência especializada em prender pessoas antes de cometer seus crimes. Com conhecimento prévio dado pelos videntes, os pré-cogs, Cruise captura muitos acusados, até que ele mesmo é acusado de cometer um crime no futuro. Há muita gente punindo os outros por crimes que não aconteceram, mas quem sabe poderiam acontecer. Há pessoas na nossa vida que criam um problema para depois trazer uma solução. Manipuladores querem nos manter no problema para que dependamos deles toda a vida. Então, senhoras e senhores, desconfie das pessoas que lucram com a sua dor.
Hitler criou um mundo para si, onde existia um inimigo imaginário que deveria ser destruído por um projeto de poder. Há um filme interessante do King Kong, onde o soldado diz aos demais: às vezes, um inimigo não existe até que comecemos a procurar por ele. Se por um lado existem aqueles que negam problemas reais, nós temos aqueles que estão lutando batalhas que não existem. Estamos indo a guerras que não são nossas. É a história de Josias e o faraó Necó. Deus tinha dito na Páscoa, olha para trás, vê os egípcios, porque o inimigo que você está vendo, você nunca mais o verá outra vez. Deus tinha dito, o Egito é coisa do passado. Então eles apareceram, e Josias, ao invés de ignorá-los, foi enfrentar o faraó, ainda que o faraó tinha dito, eu não quero briga com você. E Josias morreu numa guerra, que ele não foi chamado para lutar. O melhor de todos os reis de Israel, e toda a nação chorou a perda de um grande rei. Aquela era uma batalha de tempos passados, era um inimigo de outra estação, porque o medo cria muitas histórias. Um provérbio romano diz, um homem de coragem morre uma só vez, um covarde morre 1000 tipos de morte. Mark Twain disse, passei por coisas terríveis na vida, e algumas delas realmente aconteceram. Entenda, eu não sou um desavisado, nem ignoro verdadeiros sinais de alerta. Eu estou pronto para lutar as batalhas reais, para matar dragões e pisar em serpentes, mas nós vivemos em uma era de histeria. Ouviste o que foi dito, disse Jesus 20 vezes. Eu, porém, vos digo, em verdade vos digo. Jesus estava desafiando a sabedoria popular dos seus dias. Como disse Rick Warren, os mitos que nos fazem sofrer. Nós temos fantasmas demais que nos assombram. Temos teorias da conspiração e esquizofrenias coletivas. E Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Nós pensamos que não dar lugar ao diabo é não deixar que ele entre na nossa vida através do pecado. Mas existe um lugar que pertence a Deus que você não pode dar ao inimigo. Você não deve dar a confiança que deve a Deus ao inimigo. Você não deve supervalorizar o diabo. Não existe um diabão. Para alguns de nós o diabo é muito poderoso. Deus não está numa luta igual para igual com o diabo. Na verdade ele já o venceu, ele já o derrotou. A Bíblia diz, aquietai-vos, porque existem coisas que Deus está fazendo, que você ainda não sabe, mas que vão aparecer essa semana, esse mês, nesse semestre, esse ano, coisas incríveis, o Pai Celestial vai trazer sobre seus filhos. Aquietai-vos, porque todos os pensamentos de Deus sobre você são bons. Eu estou pensando coisas incríveis sobre meus filhos. Aquietai-vos, porque você sempre irá refletir a natureza do mundo sobre o qual você é mais consciente. Aquietai-vos é ter confiança quando todos estão com medo. Lembra de Davi e de Golias? O que Davi viu que os outros não viram? O que ele viu no vale da sombra da morte, quando passou por ele? O que ele viu quando alguém jogava pedra nele, Simei, e o chamava de filho de Belial? Talvez foi o Senhor quem o enviou para me humilhar. Isso fica fácil demais, quando o sujeito vê Deus em qualquer coisa. Provérbios capítulo 4, verso 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Pergunte onde que Deus está nisso. Deus às vezes nos dá presentes em embrulhos estranhos, bênçãos disfarçadas. Aleluia, tem um rapaz ali feliz agora com essa mensagem. Quando Davi vai contra Golias, ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o salmo termina, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Ou como diz na versão da Passion, e com isso termino, aqui está Ele, o comandante, o poderoso Senhor dos exércitos angelicais, está do nosso lado. E por que eu temeria? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Como eu disse hoje pela manhã, quando os malfeitores e perversos vieram contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. O Deus de Jacó luta por nós. Fique de pé. Diga aleluia. Diga um glória a Deus como se tivesse vencido o campeonato mundial. Eu quero ver você torcendo pelo futebol agora. Vou mandar filmar você. Se você for mais fervoroso assistindo futebol do que for na igreja, a gente vai mandar uma circular para você. Davi era o mais empolgado. Pensa num sujeito que adorava a Deus com todas as suas forças. Ele adorava tanto a Deus que escandalizou até a esposa dele, Mical. Ele adorou tanto a Deus que ele disse: eu não vou oferecer a ele algo que não me custe. O sujeito disse: não, vou te dar a eira de Araúna. Ele falou: quanto que é o preço? E eu não quero pagar fora do preço de mercado, não me faça nem desconto. Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Davi pega a água que estava morrendo de sede, derrama em libação ao Senhor do poço de Belém. E os soldados dele olharam para aquilo e falaram: que sujeito é esse? Nós vamos segui-lo até o fim. Alguém que sacrifica assim. Um líder primeiro se lidera, um líder primeiro inspira os outros, um líder primeiro carrega para depois pedir para os outros carregar. E esse é Davi, o perseguidor de Deus. Em meu coração me ocorre: buscai, pois, a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Oferecerei sacrifícios de júbilo, sacrifícios de triunfo. Para ele a adoração, o culto não era uma coisa desgastante, cansativa. Ele amava estar adorando a Deus. Com mãos levantadas, levante suas mãos, oferecendo o seu melhor, o melhor dos seus dias. Como disse o sábio Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Lembra-te de Deus quando você tiver o melhor para entregar, porque Ele é o grande rei e não merece as sobras. Porque Ele é o grande rei e você tem que dar a Ele o melhor que você puder dar, o melhor da sua atenção, o melhor da sua energia, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua adoração, o melhor da sua atenção. Então levante as suas mãos hoje. Nós estamos na página dos Salmos esses dias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Não temeremos. Não temeremos. Porque em meio dessa situação toda de caos social, no meio dessa situação toda de crise política e econômica, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você é o seu santuário. O Espírito Santo está em você. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a alegrará desde o nascer do dia. Bramonações, reinos se abalam, Ele faz tremer a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vede quão grandes assolações o Senhor fez na terra.
aquietar.